Ora, perspectivas para 2025 então. Portanto, para o ano que vem eu gostava de participar num ou mais eventos da Honda Goldwing. Bom dia pessoal, Lando Rider para mais um vídeo. Conforme puderam ver aí na introdução, nessa pequena introdução, no final do ano 2024, quando fiz o vídeo do balanço do ano 2024 e perspectivas para 2025, uma das coisas que eu disse que gostava de fazer era participar em mais eventos da Honda Goldwing, chamados Treffen. Este ano, felizmente, tive a oportunidade de participar em dois. Em maio, no dia 12 de maio, um sábado, estive na concentração das Hondas Goldwing na Bélgica, lá no norte da Bélgica, a cerca de 300 km daqui do Luxemburgo. E depois, em agosto, estive também presente no evento das Hondas Goldwings aqui no Luxemburgo. Portanto, já foi melhor do que nada e, na minha opinião, muito mais do que ter objetivos ou sonhos, é fazer os possíveis para os concretizar. E, portanto, já foi muito melhor o que fiz este ano do que fiz em anos anteriores. E no vídeo de hoje gostava de falar um bocadinho sobre estas concentrações que se chamam Treffens. Eu vou-vos depois explicar o que é que isto quer dizer. Nestes dois Treffens que eu fiz, eu não fiz vídeo nenhum, fiz apenas uns shorts que partilhei com outros portugueses que lá estavam presentes também. Partilhei também no Instagram e no Facebook, mas vídeo mesmo eu acabei por não fazer porque acho que fico com a sensação que acho que não é assim muito adequado andar ali de câmara na mão a falar e a mostrar as pessoas que lá estão, percebem? Não acho que seja assim muito apropriado, e foi por esse motivo que eu não fiz vídeos dedicados a estes eventos. Contudo, no vídeo de hoje, e também para quem tiver curiosidade de perceber mais um bocadinho qual foi toda a história destas concentrações que existem atualmente da Honda Goldwing, eu vou então fazer um vídeo a explicar o melhor possível aquilo que eu conseguir explicar, para que vocês também tenham uma ideia daquilo que é. Mas falar destes eventos de concentrações da Goldwing, eu não posso começar a falar deles sem falar da Goldwing em si, porque se não houvesse a Honda Goldwing, não havia este grupo de entusiastas pela Honda Goldwing que fazem vários eventos em vários países todos os anos. Então, falando aqui muito brevemente, muito rapidamente sobre a história da Honda Goldwing, portanto, a Honda Goldwing, a história dela começa em 1974, quando foi apresentada pela Honda no Salão de Colónia, na Alemanha. No ano seguinte, em 1975, a Honda GL1000, que foi assim essa primeira designação da Honda Goldwing, estava disponível para ser comprada tanto na Europa como nos Estados Unidos. Na altura, pelo que eu estive a ver e a pesquisar, a reação foi um bocadinho mista, especialmente aqui na Europa. Deixem-me só passar aqui esta rotunda. A Honda queria criar a melhor moto de sempre com esta Honda GL1000. Tinha um motor de 4 cilindros, 1000 cm3. Atenção que todas estas características que eu vos vou dizer, vocês têm que recuar a 1975 para poderem também ter uma noção, não é? Portanto, com motor boxer, travões de disco, mas todas estas características que a moto tinha, nada disto era totalmente novo. Já havia várias outras motas que já tinham tudo isto. A única diferença é que a Honda conseguiu juntar todas estas características numa única moto, enquanto as outras motas tinham estas características dispersadas por vários modelos. Portanto, é um bocadinho por aí. Ou seja, o resultado final disto tudo era uma moto um bocadinho difícil de classificar. Que moto é que era, não é?
por um lado tinha potência e binário de um carro médio, a cilindrada era de um carro pequeno, portanto os 1000 cm3, o top speed, a velocidade máxima, já era de um carro desportivo, penso que a moto já ultrapassava os 200 km/h e para aquela altura já era considerado muito bom, e a nível de acelerações era um carro de corrida. E portanto isto tudo com um peso superior a 250 kg. Se na Europa a aceitação foi assim um bocadinho mais lenta ou mais duvidosa um bocadinho, nos Estados Unidos a Goldwing encaixou como uma luva. Os americanos naquela altura já estavam habituados a viajar a grandes distâncias, o país é muito grande, não tem fronteiras nenhumas, e portanto a Honda Goldwing era perfeita para isso, para eles poderem andar a viajar pelos Estados Unidos, fazer grandes distâncias com uma moto daquelas. Mas entretanto a Europa também começou a mudar, a união entre países começou a crescer, viajar estava cada vez mais fácil também, e na altura as economias, no finais dos anos 70, meados para finais dos anos 70, houve ali uma expansão económica bastante grande aqui na Europa, o que esta relação da expansão económica daria também algum poder de compra às pessoas para poderem comprar uma Honda Goldwing. E foi aqui que a Honda Goldwing encontrou o seu espaço, portanto uma verdadeira devoradora de quilómetros. Na Europa as coisas começaram, conforme disse, começou a haver aqui mais uma união entre vários países, o que permitia que as pessoas pudessem fazer deslocações mais longas, e a Honda Goldwing era a moto apropriada para isso. Além disso, a Honda tinha uma vantagem muito grande em relação a muitas outras motas, que tinha a ver com a fiabilidade. Ao contrário das motas, portanto, inglesas e italianas, naquela época, que obrigavam que os motociclistas até levassem peças sobressalentes e que tivessem conhecimentos de mecânica, portanto a Goldwing dava uma confiança muito grande para viagens longas e sem preocupações. Se houver aí alguém que nos anos, sei lá, 70, inícios dos anos 80 já andasse de moto por essa Europa fora, que coloquem nos comentários se têm conhecimento desta situação, portanto, em relação às motas inglesas e italianas, que era preciso andar com peças extra e tudo, porque a fiabilidade deixava bastante a desejar. Portanto, e foi neste ambiente todo que eu vos acabei de relatar que a Goldwing, portanto, que o modelo Goldwing basicamente encontrou o seu caminho. E continua a ser até hoje, portanto, a moto de turismo de longas distâncias da excelência, considerada por muita gente a moto de excelência para grandes viagens. E portanto, muito resumidamente, esta é a história portanto, da Honda Goldwing, para poder agora começar-vos a relatar o verdadeiro tema deste vídeo, que é estes encontros que existem anualmente das Hondas Goldwing, os Treffen, e vou-vos já explicar tudo. Ora, vamos lá então. A Goldwing European Federation, que é o GWEF, GWEF, portanto é a federação que reúne os clubes nacionais de Goldwings espalhados pela Europa. Ou seja, cada país europeu tem o seu clube Goldwing. Eu, por exemplo, pertenço ao clube Goldwing Portugal, existe também o clube de Espanha, o clube de França e etc. E então este GWEF, Goldwing European Federation, portanto é o representante de todo o conjunto de países. E tudo isto começou no final dos anos 70. Em 1978 realizou-se o primeiro encontro europeu de Hondas Goldwing. Portanto, a primeira Goldwing foi lançada, conforme disse, em 1975 no mercado, e apenas 3 anos depois foi feito o primeiro encontro. Ou seja, isto mostra que foi uma coisa quase imediata, os entusiastas pela Honda Goldwing começarem logo a marcarem encontros e a reunir-se para poderem partilhar, portanto, este gosto por uma moto comum. E então este encontro, em 1978, ficou para a história como o primeiro Treffen. Porquê é que se chama Treffen? O Treffen é uma palavra alemã e holandesa que significa encontro, e portanto ainda hoje é usado para designar os eventos internacionais que são feitos em cada país na Europa em cada ano. E é por esse motivo que se chama Treffen e não se chama
concentração ou encontro, porque foi a palavra que ficou desde a primeira vez e acabou por se manter ao longo do tempo. Este primeiro Treffen começaram a nascer clubes nacionais, a abrirem portanto, clubes em cada país da Europa. Primeiro foi a Suíça e a Alemanha, logo em 1978. Depois seguiu-se a França, a Holanda, a Bélgica, Dinamarca, Reino Unido e portanto as coisas foram crescendo ano após ano. O GOEF nasceu em 1983 na Bélgica, ou seja, primeiro começaram a abrir em cada país clubes da onda Goldwing e portanto e só este Goldwing European Federation foi criado depois, mais tarde, talvez para criar também alguma organização entre os vários países. Portanto nasceu em 1983. No início eram apenas alguns países como Bélgica, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Suíça, mas depois outros países começaram-se a juntar também, a Áustria, Itália, Suécia, Dinamarca, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Polónia e vários outros. O objetivo da criação deste Goldwing European Federation foi sempre bastante simples, que era unir os apaixonados pela onda Goldwing, a partilha de conhecimentos nesses eventos, o espírito de entreajuda nas viagens e na criação destes Treffens, que seriam e são o ponto de encontro de toda a gente que é, portanto, amante da onda Goldwing. A grande diferença da GOEF, da Goldwing European Federation, é que tudo isto é feito de forma voluntária, sem fins lucrativos. Ou seja, cada clube mantém a sua independência, mas todos juntos formam esta comunidade que continua a crescer desde 1983. Eu nasci em 1982 e tenho 43 anos, portanto já imaginam. Ou seja, resumindo, o GOEF, o Goldwing European Federation, nasceu daquilo que melhor define o espírito da onda Goldwing: camaradagem, amizade e viagens. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.